Olá, estamos aqui mais uma vez para a gravação do videocast, que faz parte do curso de atualização em neurologia. Eu, Felipe Cunha, um dos editores do canal FENeuro, um dos organizadores do curso de atualização em neurologia. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, de um tema muito importante e um tema que realmente revolucionou e muito a neurologia nos últimos anos. Se tem algo que mudou muito de tratamento nos últimos anos da neurologia, esse algo se chama AVC. E para isso, nós vamos falar hoje de um tema muito importante e esse tema que chama muita atenção. Você sabia que o AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo? Hoje, vamos falar então de trombectomia. E isso é um tratamento que mudou, e muito, a forma como salvamos vidas em casos de AVC isquêmico. E para isso, eu convidei nada mais, nada menos do que uma grande pessoa, uma pessoa que está acompanhando muito essa revolução do AVC, Dr. Gerival Vieira Júnior, é médico, neurocirurgião, especialista em neuroradiologia pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, mestrado em neurocirurgia intervencionista também pela Santa Casa de Belo Horizonte, título em especialista em neurocirurgia, título de especialista em neuroradiologia intervencionista, e ele vai trazer um pouco para nós hoje sobre quais são, o que tem de melhor no tratamento da trombectomia, no avanço que a gente tem do AVC. Seja bem-vindo, Dr. Gerival Vieira Júnior. Olá, pessoal. Obrigado, Felipe, pelas palavras. Muito feliz em poder contribuir nessa ferramenta extremamente potente, né, de educação continuada, que é a ferramenta da FENeuro, que eu acho que isso é uma ferramenta de suma importância para capacitação de colegas que tenham formação na área de neurologia, de neurocirurgia, ou estudantes, a todos que se interessem pelo tema, né, da neuro, que a gente, nós como entusiastas, né, das ciências neurológicas, e a gente tem assistido e tem tido a satisfação de participar desse crescimento, né, gigantesco que vem acontecendo, né? Eu diria realmente uma grande revolução, especificamente dentro da parte, né, da neurologia vascular, da neurocirurgia vascular. Desde 2015, né, nós fomos agraciados com a possibilidade desse tratamento que abriu novas portas e permitiu, né, salvar e melhorar a qualidade de vida de inúmeros pacientes que são vítimas de AVC, como o Dr. Felipe colocou aí, a principal causa de incapacidade e uma das grandes causas de mortalidade a nível mundial, não só aqui para nós no Brasil. Então, doutor Geri, eu me lembro muito na nossa época de residente, né? Nós somos contemporâneos de residência, você lá na neurocirurgia e eu na neurologia, e lembro muito quando a gente tinha na Santa Casa os desafios do AVC grave e a gente tinha a impossibilidade de tratamento, né? Os meados de 2011, 2012, e realmente, né, quando chegou 2015, foi um avanço que nós tivemos da Geri. E foi muito interessante que nós, depois da Santa Casa, nós continuamos trabalhando junto ao longo desse tempo aqui em Belo Horizonte. E o quanto que a gente melhorou do nosso tratamento, ao mesmo tempo o quanto que a gente estendeu o nosso tratamento, e nós vamos trazer aqui hoje sobre esses avanços da trombectomia, então desde 2015 até hoje, 2025. Inclusive, você trouxe um caso clínico seu, um caso clínico de sucesso, e eu que acompanho você regularmente, aquilo é só um dos pequenos casos clínicos, um dos tantos casos clínicos que você participou e com sucesso. E aí, Geri, eu quero fazer aquela pergunta que é muito importante assim, para nossos alunos, para quem gosta de aprender sobre a neurologia. O que é realmente
Trombectomia, Geri. O que é exatamente a trombectomia? Então, a trombectomia, basicamente, a gente pode dividir os AVCs em dois tipos, né? Que são os AVCs isquêmicos e os AVCs hemorrágicos. Então, os AVCs isquêmicos, na maior parte das vezes, eles ocorrem por oclusão, por entupimento de uma artéria, né? Por uma placa de ateroma ou por um êmbolo, um trombo que se desprende de alguma parte do nosso corpo, do coração, das artérias do pescoço e sobem ali para a circulação cerebral e ali ocluem, entope em uma artéria. Então, quando isso ocorre, essa artéria deixa de irrigar uma área que pode ser uma área muito extensa do cérebro e causar um dano importante ao paciente. Ao longo do tempo, os tratamentos do AVC foram se desenvolvendo, né? Existe medicação, né, que pode ser utilizada para tentar dissolver esse coágulo, mas quando nós temos os grandes coágulos ou as oclusões das grandes artérias, as artérias maiores cerebrais, ou mesmo a nível do pescoço, somente o uso da medicação para dissolver o coágulo, né, a mais comum, a alteplase, ela não, uma boa parte das vezes, ela não é suficiente. Então, ao longo da história, foi se tentando outras maneiras de desobstruir, de desentupir esse vaso e poder restabelecer a circulação, uma forma de reperfundir, não só do ponto de vista medicamentoso, a reperfusão medicamentosa, mas alguma forma de reperfusão com alguma técnica para desentupir. Daí surge, então, o que a gente chama de trombectomia, que são técnicas que se utilizam de catéteres, de técnicas onde você vai introduzir através de uma artéria, mais comumente na região inguinal, a artéria femoral, mas em outras situações, a artéria a nível do nosso pulso, a artéria radial, e em algumas situações de extrema exceção, até uma artéria a nível do nosso pescoço mesmo. Através dessas artérias são introduzidos catéteres e eles têm o propósito de quê? De fazer uma remoção, de retirar aquele trombocoágulo de forma mecânica. Então, a esse tratamento é dado o nome de trombectomia mecânica, quer dizer, é uma remoção não medicamentosa de um coágulo ou um trombo que está entupindo ali uma artéria, uma grande artéria a nível do pescoço ou a nível cerebral. E isso começou, né, Geri? É lógico que isso começou antes de 2015, mas 2015 foi realmente o momento que os trabalhos saíram. Então, nós vamos trazer uns slides aqui para ilustrar isso, acho que isso é importante, e esses slides vão mostrar o quanto que essa evolução do tratamento, né? Então, a gente pode começar com o primeiro slide, o segundo, por favor, né? Então, esse aí foi o grande início, né, Geri? Foi onde que começou tudo, né? Exato. Então, ao longo, né, a gente vê esse slide bastante ilustrativo aí, ao longo da história, né, 1998, 99, 2006, 2013, quer dizer, ao longo da história foi se tentando formas de a realização de um procedimento minimamente invasivo, um procedimento cirúrgico, para desentupir as artérias. Então, esse slide ilustra exatamente isso. Os trabalhos, os grandes trials que buscaram mostrar o benefício da realização da trombectomia mecânica. Então, a gente vem ali até 2013, quando esses dois trabalhos de 2005 e 2013 tiveram grande expectativa, mas não se mostraram positivos, quer dizer, eles não conseguiram demonstrar que a trombectomia mecânica, o tratamento para desobstrução por um procedimento cirúrgico, fosse melhor, superior ao tratamento medicamentoso. O que, de certa maneira, em 2005 e 2013, a gente pode dizer que foi um grande banho de água fria, né, um balde de água gelada, mas que teve grande importância, principalmente esse trabalho de 2013, em demonstrar que, apesar de naquele momento
não ter sido identificado uma superioridade do tratamento com a trombectomia mecânica quando comparado ao uso da medicação, mas ela traz um dado muito significativo, é que demonstrou que ela, apesar de não ter uma superioridade, ela era, naquele momento, um tratamento seguro. E isso permitiu que a ciência seguisse avançando e desenvolvendo, então, novos dispositivos, novos materiais e, ao mesmo tempo, criando critérios de seleção para que fosse demonstrado o benefício de acrescer ao armamentário de tratamento do AVC a trombectomia mecânica. E exatamente, então, em 2015, quer dizer, nós estamos falando de um tratamento extremamente recente, uma sequência de 10 anos, né, Xerife? aproximada de 10 anos. É uma criança, literalmente. O tratamento é uma criança. Então, nós já crescemos muito, mas olhando para frente, a gente sabe que tem muito a crescer. E, como o Felipe colocou, foi uma revolução. Então, em 2015, mais ou menos 4 a 5 trabalhos foram publicados, todos eles fortemente positivos, mostrando o quê? Que era uma terapia extremamente favorável, e isso literalmente revolucionou, mudou a história dos pacientes, mudou o tratamento do AVC. Então, 2015 é um ano que tem que ser sempre celebrado. Por quê? Porque foi um marco para o tratamento dos pacientes que são vítimas de AVC, e a gente sabe quão comum é o AVC. Uma doença extremamente incapacitante e muito comum. Eu Geri, e lembro como se fosse ontem, o primeiro caso nosso, de uma trombectomia da paciente, realmente é algo assim assustador, o desfecho dessa paciente, em relação aos que a gente via anteriormente, mesmo nós trabalhávamos, né, na época no Centro de AVC de Belo Horizonte, a maior referência de AVC de Belo Horizonte da época, e a gente tinha um desfecho bom, mas era um desfecho limitado, e essa paciente foi realmente assim, algo sucesso. Mas seguindo um pouco essa revolução, eu peço para o próximo slide, e mostrando, né, como é que esses dispositivos, né, Geri? Então, assim, aqui é uma forma esquemática de a gente entender que esses dispositivos eles não ficam lá, né? Isso é importante, né? Isso talvez foi um grande avanço, né? Esses dispositivos de retirada mecânica do trombo, mas que eles não permanecem dentro do vaso, né? Exatamente. E é bem interessante isso, igual, né, no slide anterior. O que mudou em 2 anos, quer dizer, de 2013 para 2015? A gente vê nesse slide esse dispositivo que foi utilizado em 2013, que chama MERSI. Ele tem um formato que nos lembraria uma espécie de um saca-rolha. E igual o Dr. Felipe explicou, exatamente isso. Você leva através do microcatéter esse dispositivo, você cruza, atravessa aquela região onde a seta vermelha mostra que o fluxo sanguíneo cerebral está interrompido, e você, com esse dispositivo, você então atravessa o trombo e você retrai, quer dizer, você puxa o catéter com a intenção de que o dispositivo consiga trazer esse trombo e desentupir a artéria. Então, esse primeiro dispositivo, ele, com esse desenho, né, com essa estrutura que ele mostrava, ele não foi tão eficaz quanto os dispositivos que foram usados nos trabalhos de 2015. Exatamente como o Dr. Felipe explicou, esse dispositivo não fica no paciente. Ele é levado e ele é removido, e a intenção é que ele traga junto o trombo ou o coágulo para poder desentupir essa artéria e restabelecer o fluxo sanguíneo cerebral. O próximo slide, por favor. E o próximo vai mostrar exatamente isso, né? O avanço dos dispositivos, né, Geri? Exatamente, é isso que eu queria mostrar. Então, esse primeiro dispositivo, né, que mostrou ali, a gente tem lá nos primórdios um balão que tentava abrir, insuflar e restabelecer o fluxo. Depois disso, na sequência, esse dispositivo que parece um saca-rolha. Logo
em seguida, catéteres que a intenção não era remover, mas aspirar o coágulo. Então, eram os catéteres ditos catéteres de aspiração, que hoje ainda muito utilizados. E aí nós chegamos ali em 2015, nesses dois últimos desenhos, desses 2 stents, que é muito próximo ou praticamente igual ao que nós utilizamos hoje, e que são os stents retráteos, os stents que você leva no coágulo, implanta na região da artéria que está entupida, e você traz o stent e o trombo, ele se adere, ele se prende a esse stent. E a partir daí, desse momento, e com esse novo dispositivo, esse novo desenho do dispositivo, em 2015, nós abrimos aí uma nova era no tratamento do AVC. Excelente, excelente. E, doutor Gerival, e quais pacientes se beneficiam desse tratamento realmente? Porque talvez isso seja realmente algo muito também que modificou muito recentemente, né? Então, a gente tinha o grande problema do tempo e realmente agora se mudou. Então, quais são os pacientes que beneficiam desse tratamento de trombectomia? Então, num primeiro momento, né, igual os primeiros casos, igual você relatou, a gente tinha, né, todo mundo iniciando, quer dizer, um tratamento ainda que você escolheu os pacientes, era uma dor, era um sofrimento, no sentido de pensar em não causar mais dano do que a própria doença já estava causando no paciente. Então, a seleção dos pacientes, inicialmente, não era uma tarefa, eu diria, tão simples assim, né? E, obviamente, ainda o tratamento iniciando, não existia a segurança que hoje nós temos já ao longo do tempo adquirida para realização da trombectomia. Num primeiro momento, então, o tratamento foi indicado para pacientes que tinham uma janela de isquemia, quer dizer, um tempo de AVC de até 6 horas, né? Pacientes que eram maior que 18 anos, pacientes com uma janela de até 6 horas de oclusão da artéria, pacientes que tinham um NIH, né, na escala de AVC maior ou igual a 6, ou que tinham uma tomografia inicialmente com um aspects, né, que é essa escala que se usa para avaliar a área de isquemia, maior também ou igual a 6. Além disso, esses pacientes tinham que ter oclusão das artérias proximais, quer dizer, eram as artérias de grande calibre, artérias que elas irrigam grandes territórios cerebrais. Então, a oclusão proximal é entendido como oclusão, né, da artéria carótida interna, né, ao nível intracerebral, ou até ao nível da artéria cerebral média, o segmento inicial, o segmento M1. E pacientes também que tinham uma condição clínica, quer dizer, que tinham um ranking pelo menos menor do que 2, que tinham um status neurológico antes do AVC, que fosse com uma boa condição neurológica também. Isso é muito importante, doutor Gerival, e isso realmente, de 2015 para cá, então, a gente imaginar que uma criança, quanto que nós evoluímos no tratamento. Então, realmente, quando apareceu 2015, essas indicações, né, então tinha que ter oclusão de grandes vasos, um paciente que estava na janela terapêutica ainda curta, uma janela de 6 horas, um ácido bom. Isso quanto isso mudou nos últimos anos. Então, assim, o quanto que a gente consegue hoje melhorar muito isso, o quanto que isso vai trazer de benefício para os pacientes, e é isso que nós vamos falar e continuar na aula. Mas aqui, nós paramos agora nessa primeira parte da aula. Você que faz parte do curso de atualização em neurologia vai seguir junto com nós. Quem gostou, eu acho que é importante participar do curso para a gente poder seguir na nossa aula, seguir nesse conceito muito importante. E nós vamos, então, dar continuidade à aula de AVC e trombectomia. Eu acho que nós trouxemos vários conceitos que é importante para você pensar, mas realmente nós vamos entrar agora na parte prática, na parte que a gente gosta, na parte ideal, e principalmente trazer o que nós
estamos tendo de avanço para o tratamento de AVC e o quanto isso está mudando desfecho e benefício para os pacientes.